A preparação para o duelo contra o Grêmio, que acontece no domingo às 4 da tarde no Maracanã, vem acompanhada de uma série de eventos que reforçam o bom clima dentro do clube. A expectativa é de casa cheia, todos os ingressos foram vendidos e mais de 64 mil torcedores estarão presentes no estádio para empurrar a equipe em mais um jogo decisivo pelo Brasileirão Betano. Mas antes de a bola rolar, o clima de celebração toma conta do CT Jorge Relau. O elenco profissional do Flamengo vai realizar uma homenagem especial aos garotos do Sub-20 que conquistaram recentemente o título mundial da categoria. É uma oportunidade de valorizar a base e mostrar que existe uma integração entre as divisões do clube, algo que fortalece a identidade rubro-negra e reconhece o esforço de jovens que já começam a sonhar com o futuro no time principal. Outro momento marcante da sexta-feira será a entrega de uma placa para Arrascaeta. O uruguaio alcançou um recorde histórico no Campeonato Brasileiro, se tornou o maior garçom da competição na era dos pontos corridos, consolidando sua marca como um dos grandes ídolos da história recente do clube. O reconhecimento oficial por parte da diretoria é uma forma de agradecer e celebrar a importância de um jogador que vem sendo peça-chave nas conquistas rubro-negras desde que chegou ao Rio de Janeiro. Além disso, o Dia no Ninho do Urubu contará com uma entrevista coletiva do meia Saúl Ñíguez, recém-chegado ao elenco. O espanhol, com experiência no futebol europeu e passagem pelo Atlético de Madrid, vai falar pela primeira vez de forma mais aberta sobre suas expectativas, adaptação e objetivos vestindo o manto rubro-negro. A presença de Saúl é mais um símbolo de como o Flamengo tem conseguido atrair jogadores de renome internacional, reforçando sua posição de protagonista no cenário sul-americano. O ambiente não poderia ser melhor. O Flamengo não apenas lidera o Brasileirão Betano com autoridade, mas também segue vivo na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, mantendo chances reais de levantar títulos em todas as competições que disputa. Nos bastidores, o clima é de paz e estabilidade, algo que não vinha acontecendo nos últimos anos, quando muitas vezes a equipe vivia turbulências fora de campo, mesmo em momentos de bons resultados dentro dele. Agora, a sensação é de equilíbrio. Time forte, diretoria organizada e ambiente positivo. Esse equilíbrio é tão raro que até surpreende parte da torcida acostumada com crises políticas frequentes no clube. Hoje, o Flamengo parece ter encontrado um ponto de maturidade, e isso se reflete diretamente no desempenho em campo. O time joga com confiança, o treinador Felipe Luiz demonstra controle absoluto do elenco, e a diretoria trabalha para manter essa sintonia em todos os setores. Não é exagero dizer que o Flamengo vive um dos seus melhores momentos da temporada, combinando resultados esportivos e tranquilidade nos bastidores. Se dentro de campo o Flamengo vive dias de paz e estabilidade fora dele, a diretoria também tem tomado decisões que chamam a atenção. Um dos casos mais comentados nos últimos dias envolve o meia Vitor Hugo e a negociação com o Santos. O Clube Paulista manifestou interesse em contar com o jogador, mas encontrou um obstáculo firme à postura do presidente Luiz Eduardo Bap. A direção rubro-negra não se mostra disposta a liberar o atleta sem garantias sólidas de pagamento, algo que já se tornou padrão em todas as transações do clube. O jornalista Lucas Musetti, que cobre o dia a dia do Santos, revelou que o entrave para o negócio é justamente a exigência do Flamengo por garantias bancárias. Esse tipo de cláusula funciona como uma espécie de seguro. O clube que compra ou recebe o jogador por empréstimo precisa comprovar que terá condições de honrar os pagamentos acordados. Ou seja, não se trata apenas de uma medida de cautela, mas de responsabilidade financeira. No passado, houve um episódio envolvendo o Thiago Maia, que levantou questionamentos sobre negociações entre Flamengo e Santos. Na época, muita gente associou o problema ao clube paulista, mas a verdade é que o imbróglio envolvia outras partes, como o Internacional. Dessa vez, a exigência é clara e direta. Se quiser contar com Vitor Hugo, o Santos precisa apresentar as garantias. Do contrário, o negócio não acontece. Essa postura do Flamengo não é isolada. O mercado brasileiro tem mostrado cada vez mais a importância desse tipo de exigência.
O Atlético Goianiense, que disputa a Série B, também pediu garantias ao Botafogo em uma negociação recente pelo zagueiro Alex. O Juventude fez o mesmo quando o Botafogo tentou contratar outro defensor. Até clubes médios e pequenos já adotam essa prática justamente para evitar calotes e atrasos que atrapalhem o planejamento. No caso do Flamengo, a linha de conduta é ainda mais clara. Quando Fabrício Bruno foi negociado com o Cruzeiro no início de 2025, a Raposa queria parcelar o pagamento. A diretoria rubro-negra aceitou a proposta, mas exigiu garantias bancárias para se proteger. O que aconteceu na prática foi que o dono da SAF cruzeirense preferiu quitar a compra à vista, justamente para evitar burocracias. Essa negociação virou um exemplo de como o Flamengo tem se posicionado. Não se trata apenas de vender, mas de vender de forma segura. Outro exemplo foi o caso Jorge Carrascal. O meia colombiano chegou ao Flamengo após longas tratativas com o Dínamo de Moscou e parte da demora esteve ligada justamente à questão das garantias. A diretoria rubro-negra não quis correr riscos e só fechou o negócio quando recebeu a segurança necessária de que todos os valores seriam pagos. Essa política pode até alongar algumas negociações, mas evita problemas maiores no futuro. Voltando ao caso de Vitor Hugo, vale destacar que não se trata apenas de reforçar ou não um rival. Hoje o Santos não disputa os mesmos títulos que o Flamengo, o que reduz a discussão sobre competitividade direta. O ponto central está no aspecto financeiro. O Flamengo, com sua atual saúde econômica, não pode se dar ao luxo de abrir mão de garantias para liberar um jogador valorizado. Por isso, a decisão de BAP é vista por muitos conselheiros e dirigentes como correta ainda que possa desagradar o clube interessado. Em resumo, o que se vê é uma postura profissional que coloca o Flamengo em outro patamar de gestão. Ao exigir garantias bancárias, a diretoria mostra que aprendeu com experiências passadas e que não pretende repetir erros que já causaram prejuízos. Essa firmeza também transmite uma mensagem clara para o mercado negociar com o Flamengo, significa lidar com regras claras, sem improvisos ou favores. Se por um lado o Flamengo reforçou seu elenco com contratações importantes, por outro, a diretoria também tem trabalhado para enxugar o grupo e negociar jogadores que perderam espaço. Esse movimento é visto como natural em um clube que conta com um plantel tão numeroso e competitivo. Nos últimos dias, alguns nomes já tiveram seus destinos definidos, enquanto outros seguem em tratativas para deixar a Gávea. Um dos casos confirmados é o do goleiro Lucas Furtado. Campeão mundial sub-20 e também da Libertadores, o jovem arqueiro de 20 anos vinha sendo observado pela comissão técnica, mas decidiu não renovar seu contrato, que se encerrava em dezembro. Diante disso, o Flamengo optou por uma saída estratégica, liberou o jogador ao Vitória de Guimarães de Portugal sem custos imediatos, mas mantendo 50% dos direitos econômicos. Assim, caso ele se valorize no futebol europeu, o clube poderá lucrar em uma futura transferência. Outro movimento importante foi o empréstimo de Lohan ao Pisa da Itália. O Flamengo receberá 500 mil euros pelo acordo de um ano, mas o contrato prevê que, se o jogador atuar em pelo menos 50% das partidas como titular, o clube italiano terá a obrigação de compra por 4 milhões de euros. Nesse caso, os direitos econômicos ficariam divididos em 50% para cada lado. É uma negociação que mostra a confiança do Flamengo no potencial de valorização do jovem, mas sem abrir mão de uma fatia significativa do seu passe. Diferente desses casos, a venda de Matheus Gonçalves ao Al-Ahly foi definitiva sem que o Flamengo mantivesse percentual do jogador. O valor foi de 9 milhões de euros, o que ajudou a reforçar o caixa, mas gerou debates internos, já que se tratava de uma promessa que poderia render ainda mais no futuro. Além desses, há negociações em andamento. Juninho, atacante contratado no início do ano, junto ao Karabag do Azerbaijão, não conseguiu se firmar. Foram 25 jogos e apenas 3 gols marcados. Sem espaço com Felipe Luiz, ele já negocia seu retorno ao clube europeu, embora ainda haja divergência sobre os moldes da transferência. Michael e Vitor Hugo
também estão na lista de atletas que podem sair, já que não vêm sendo aproveitados e dificilmente terão minutos relevantes nesta temporada. Essas movimentações mostram como o Flamengo tem se posicionado de forma estratégica no mercado. O clube busca manter um elenco enxuto, competitivo e equilibrado, ao mesmo tempo em que garante segurança financeira e preserva percentuais de jovens que podem gerar receitas futuras. É uma gestão que, somada ao bom momento em campo, explica por que o Flamengo atravessa uma fase tão positiva e estável em 2025. O Flamengo observa com muita atenção a situação de Marcos Leonardo Santos e atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita. O jovem centroavante de 22 anos não foi inscrito pelo time saudita no campeonato nacional e isso abriu uma brecha para que clubes brasileiros se movimentassem. Dentro da Gávea, ele é visto como uma oportunidade interessante, principalmente diante do cenário delicado que envolve Bruno Henrique. O atacante rubro-negro será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, acusado de envolvimento em fraude em apostas esportivas. A denúncia aponta que ele teria forçado um cartão amarelo em 2023, justamente em uma partida contra o Santos. Caso seja punido, Bruno Henrique pode ficar afastado por um longo período, o que obrigaria o Flamengo a buscar uma alternativa imediata para o setor ofensivo. É nesse contexto que Marcos Leonardo surge como nome forte. Revelado pelo Santos, o camisa 9 já mostrou sua capacidade de decidir jogos, tem experiência de Série A do Campeonato Brasileiro e também em competições internacionais, já que foi destaque do Peixe na Copa Libertadores. No Al Hilal, no entanto, não vive seu melhor momento. Sem espaço e fora da lista de inscritos no campeonato local, tornou-se alvo de sondagens. O Flamengo aparece como o principal interessado e já estuda a possibilidade de um empréstimo justamente para evitar um investimento alto demais em uma compra definitiva. Outro clube que chegou a analisar a situação do jogador foi o São Paulo. O tricolor paulista consultou os valores de uma possível negociação, mas rapidamente recuou. O motivo é simples: os números são considerados pesados demais para os padrões do mercado nacional. Dessa forma, o São Paulo saiu de cena e deixou o caminho mais aberto para o Flamengo tentar avançar. De acordo com o site Transfermarkt, Marcos Leonardo está avaliado em 18 milhões de euros, o que equivale a 113 milhões de reais. Ou seja, uma quantia muito elevada para que um clube brasileiro tente uma compra direta. É por isso que a diretoria rubro-negra trabalha com um cenário de empréstimo. Essa estratégia já foi utilizada em outros momentos, permitindo que o Flamengo testasse o jogador em campo, pagasse salários compatíveis e só depois avaliasse uma eventual compra em definitivo. Mas mesmo no caso do empréstimo, existe um grande desafio à questão salarial. Segundo informações do jornalista Fabrício Lopes do jornal O Dia, Marcos Leonardo pediu salários na casa de 3 milhões de reais por mês para vestir a camisa do Flamengo. Esse número, para os padrões atuais do futebol brasileiro, é considerado altíssimo e foge totalmente do teto salarial praticado pelo clube. A diretoria já deixou claro que não vai estourar seu orçamento para trazer nenhum jogador, por mais promissor que seja. A proposta do Flamengo gira em torno de 2 milhões de reais mensais e para que o negócio saia, o atacante teria que reduzir consideravelmente sua pedida. Essa postura mostra a maturidade financeira que o Flamengo alcançou nos últimos anos. Diferente de outros tempos, quando se via obrigado a assumir dívidas para montar elencos competitivos, hoje o clube trabalha dentro de uma lógica de responsabilidade. Não adianta ter uma estrela que comprometa toda a folha de pagamento e gere desequilíbrio. O planejamento rubro-negro prioriza a força coletiva, sem abrir exceções que possam causar desconforto no grupo. Além da questão salarial, outro ponto que pesa é o tempo. A janela de transferências no Brasil se encerra no dia 2 de setembro, o que significa que o Flamengo tem menos de uma semana para avançar nas conversas com o Al Hilal. O prazo apertado deixa pouco espaço para negociações longas, ainda mais levando em conta que o atacante tem contrato com o clube árabe até junho de 2029. Qualquer movimentação depende não só do interesse do jogador, mas também da disposição do Al Hilal em liberá-lo, seja por empréstimo ou por venda.
Em resumo, o Flamengo vê em Marcos Leonardo uma solução imediata para um problema que pode crescer nas próximas semanas com a situação de Bruno Henrique. Ao mesmo tempo, o clube não está disposto a abrir mão de sua política financeira e nem a correr riscos desnecessários. Tudo depende agora da vontade do jogador em reduzir sua pedida salarial e da posição final do Al Hilal. Se esses dois pontos forem resolvidos, Marcos Leonardo pode sim ser o novo camisa 9 rubro-negro nesta temporada. A chegada de Samuel Lino ao Flamengo mudou de forma imediata a dinâmica ofensiva do time, principalmente pela ponta esquerda, setor em que Everton Cebolinha vinha apresentando oscilações. O impacto foi tão rápido que em pouco tempo o novo reforço já igualou o desempenho de Cebolinha em participações diretas para gols, mas com uma diferença gritante, precisou de 22 jogos a menos para atingir a mesma marca. Segundo dados do Transfermarkt, Samuel Lino disputou apenas 8 partidas com a camisa rubro-negra e nesse curto espaço de tempo já soma 6 participações em gols, 4 gols marcados e 2 assistências. Everton Cebolinha, por sua vez, também tem 6 participações, mas para chegar a esse número precisou de 30 jogos ao longo da temporada de 2025. A discrepância é enorme e mostra a eficiência que Samuel Lino trouxe desde que estreou. A diferença não está apenas no total, mas principalmente na média. Samuel Lino apresenta impressionante 0,75. Participação em gol por partida quase 4 vezes mais do que Cebolinha, que aparece com apenas 0,20 por jogo. Todos esses números foram conquistados exclusivamente pelo Brasileirão bestano, o que reforça ainda mais a relevância do desempenho do camisa 16 em competições de peso. Enquanto Everton vinha sendo alvo de críticas pela irregularidade, Samuel Lino rapidamente ganhou espaço e se transformou em uma solução imediata para Filipe Luís. O ex-jogador do Atlético de Madrid se destaca pelo drible curto, pela capacidade de acelerar as jogadas e por sua objetividade, elementos que têm feito diferença nos momentos decisivos das partidas. Cebolinha, por outro lado, mesmo recebendo sequência de oportunidades, não conseguiu traduzir sua presença em campo em números consistentes. Além disso, enfrentou problemas físicos no início da temporada, o que também atrapalhou sua regularidade. O contraste entre os dois jogadores é muito claro. Enquanto Samuel Lino aparece como protagonista em lances determinantes, participando diretamente de gols e assistências, Cebolinha ainda convive com a pressão de justificar o alto investimento que o Flamengo fez em 2022, quando o contratou do Benfica com status de grande reforço. Hoje, a realidade mostra que o espaço do camisa 11 diminui a cada jogo diante da ascensão do novo companheiro de ataque. Com média próxima de uma participação em gol por partida, Samuel Lino já se consolida como um dos jogadores mais impactantes do elenco rubro-negro neste início de trajetória. Sua performance não só evidencia o quanto o clube acertou ao apostar em sua contratação, mas também aumenta a responsabilidade de Everton Cebolinha, que precisa reagir rapidamente para não perder de vez o protagonismo na posição. Então é isso, meu amigo! Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.